Vamos lá, vamos começar nosso podcast número 3. Gente, eu estou adorando fazer isso. Nossa! Só que eu vou, antes de começar o assunto do dia e pedir as apresentações, no último podcast, quando eu falei do evento, eu esqueci de agradecer 2 pessoas muito parceiras, que é a São Roque Balões e a Viviane Furlan, que fez toda a decoração. E eu não falei deles. Então, depois eu fiquei com dorzinha no coração. Então, muito agradecido. Vamos seguir o podcast de hoje. Eu quero que o nosso convidado super especial e mega parceiro se apresente, Dr. Rafael Koji. Olá, pessoal, tudo bem? Rafael Koji aqui, da GK Saúde Vet. Sua faculdade. Tem que falar tudo. Tem que falar. Nossa! Uma breve apresentação. Opa! Então, sou formado na Anhanguera de Leme, tá? Já faz 13 anos que estou formado e prestando serviço veterinário como clínica, cirurgia e diagnóstico por imagem. Isso, você tem uma clínica nova, super bonita aqui na cidade. Fala o endereço dela e faz propaganda, Vamos aproveita. fazer. Opa! Fica na rua Bernardino de Campos, 117. Gente, é muito bonita o espaço lá, viu? Eu acho que as pessoas, sim, podem conhecer, porque aqui a gente tem parceiros. Então, o que eu trago aqui? Pessoas que a gente ama. Ama. Olha, até falei errado. Mas eu amo mais. Você ama mais. Fala aí, Renata. Se apresente, doutora Renata. Doutora. Eu sou Renata Furlan, filha da Lúcia Helena. Faço parte da equipe Parque Animal, do Labox, desde o comecinho. Aliás, nós estruturamos e montamos todo o nosso império animal juntos. Né? Minha especialidade em patologia clínica e geral. Né? Trabalho bastante com parte de laboratório, necrópsias, histopatológicos, histologia, os exames em geral. Atualmente não atendo mais, já atendi bastante, mas agora estou focando na imagem. E nós viemos aqui hoje conversar justamente a importância da parceria que o laboratório, em particular, oferece para as clínicas aqui na cidade. Por isso que o Koji, que é parceiro de muitos e muitos anos, nossa. Sim, ela é da época da Labox, né? A Labox já tem há 10 anos esse laboratório. Fala a verdade, para mim ainda é Renata Labox. A Renata da Labox ainda, que já tem 10 anos, mais de 10 anos já esse laboratório, ele existe ainda, na verdade, que ele é dentro da clínica. Mas quando eu resolvi chamar o Koji para... Posso ter essa intimidade? Claro. Pode? À vontade. Da idade da minha filha, gente, quase que um filho. Quando eu resolvi chamá-lo, foi porque a Renata teve férias, né? E nas férias a gente fica desesperado. Quem vai fazer o serviço dela? Aí a gente faz para o quê? Vai para as clínicas parceiras pedir uma ajuda, um socorro. E o nosso doutor Rafael estava lá super presente, disposto a nos ajudar, nos ajudou. Então, muito obrigado. E eu gostaria que a Renata falasse um pouquinho desse convite, né? Do doutor Rafael ter ajudado você, principalmente. Sim. A gente tira poucas férias, na verdade, né? Na nossa Quase vida. nunca, né? Quase nunca. Depois de quase 10 anos aí de laboratório, quase 11 anos de laboratório, que eu fui tirar umas férias longas, então precisava de alguém para colaborar na parte de imagem, né, na ultrassonografia. O laboratório, a gente chamou outra pessoa especializada, né, outro parceiro, porque já são demandas diferentes. A gente podia ter chamado a Mariana, né? Pois é, ela não está na cidade. Eu não estava aqui. Então, aí que a gente conversou, que aí é uma troca de favores, na verdade, né? A gente faz exames laboratoriais para Koji, quando precisa faz ultrassom para a gente tem parceria com o raio-x também. Então, o objetivo, na verdade, do podcast hoje é a gente mostrar que existe a possibilidade de clínicas na cidade serem parceiras, né? Essa concorrência é uma concorrência, não dá para negar. Sim, claro. Mas é uma concorrência saudável. A gente se ajuda, não é porque eu tenho um laboratório com alguns exames mais especializados que eu vou deixar de fazer, né, para quem precisa, porque, não, só o meu. Eu acho que a gente tem que trabalhar com possibilidades de parceria. O que você acha? Com certeza, porque hoje em dia eu acho que ninguém consegue fazer tudo, né? Não. Então a gente precisa um apoiar o outro e assim, eu vejo que na classe veterinária isso daí é muito falho, né? Sim, eu que vim da saúde humana, eu percebo que a veterinária é um segmento que judia um pouquinho de vocês, né? Eu falo que nem todos os concorrentes que somos têm essa mesma simpatia, mentalidade, é aberto, né? Quando eu falei para o Coen assim, viu, a gente tem que chamar o Koji para o nosso podcast,
Porque ele, além dele ser uma clínica nova na cidade, ele tem toda uma experiência. Dor de barriga não dá uma vez só, a gente pode precisar e a gente tem que mostrar para as pessoas que, em qualquer segmento que seja, manter parcerias e boas parcerias é uma grande necessidade, né? E acho que, além dessa troca, né, das parcerias de realização de exames, o que eu mais gosto como patologista são os nossos DCs, que eu falo, que é a discussão de caso. Né, tem os DR no relacionamento, a gente tem DC. Porque é muito legal a gente trocar experiências, né? A experiência que você tem na clínica e eu do laboratório para fechar um diagnóstico, para a gente pensar em possibilidades, que exame que a gente não fazer, onde a gente está comendo bola, o que a gente pode pensar de diferente, pegar o caso, destrinchar. A gente teve recente um caso complicado, né, que a gente discutiu. Então, é muito legal isso, assim, né? De a gente ter essa troca de conhecimento. Né? É o complemento clínico, que é uma coisa que a Renata não faz, cirurgias que a Renata não faz, ela nunca gostou. Não é a área dela. E a parte de patologia. Então, é um conjunto. E você sabe que eu vim de um laboratório humano lá em Barueri. Eu era gerente lá. E nós tínhamos um médico dentro do laboratório justamente para ajudar os médicos que solicitavam os exames, exatamente o que você faz, dar essa assessoria. Né? Então, porque nem sempre é fácil interpretar. É um curso técnico. Até no outro podcast, parece que são 6 meses só de laboratório? Na faculdade só. 6 meses, né? Um semestre de aula só. Então, Já faz um tempinho, né? Aí, precisa. Então, você pensa bem, lá ele tinha essa assessoria para médicos. E por que não ter uma assessoria para os veterinários que precisam? Porque provavelmente deve ser difícil, né? Sim. E eu falo porque, desde que eu conheci a Renata, muitos casos, muitos exames, eu tinha até dificuldade, às vezes, em alguns exames, eu pedia a opinião dela. Eu falava, Renata, está acontecendo isso nesse caso clínico, o que você acha? E a gente discutia e ela sempre ajudou nessa orientação mesmo. Forma de coleta, o jejum, o preparo, tem alguns exames que tem um preparo prévio, aplicação de remédio e tudo mais. Então, é legal, né, que é difícil saber tudo. E né? cada vez também, né, dependendo do tipo de exame, vai modernizando, vai mudando o que é. Sim, vai mudando os formatos, né? Todas as profissões, né? Eu sempre já falo de todas as profissões porque eu não sou veterinária, né? Eu sou administradora. E no meu segmento também, muda as leis, muda as formas de trabalhar e a gente tem que estar atualizado. E nada como você estar fazendo um curso, se aprimorando, chamando os amigos, trocando ideia. Eu também troco ideia. Eu tenho amigos parceiros, o Paulo Tadeu, que é o meu mentor aí. É sempre bom ter alguém no apertinho de recorrer, né? Sim, eu pergunto, eu falo o que eu estou fazendo de errado, porque, nossa, é difícil você saber tudo, não tem como. Então, você tem sempre que ter uma pessoa para dar um puxãozinho de orelha, para dar uma orientação, porque eu falo que só erra quem faz. Quem não faz nada na vida não tem com o que se preocupar. Eu acho isso muito importante também, né, ressaltar da importância da equipe. É claro, a gente trabalha separadamente, em conjunto, quando necessário, mas quem convive no dia a dia, você com a sua equipe, a gente com a nossa, cada um tem uma especialidade. E isso é uma coisa legal que está tendo na veterinária agora, porque antes a gente tinha que saber tudo, né? Tinha que saber de tudo, desde da ave até o bovino, pequeno, o elefante. Né? E saber da parte neurológica, do coração, do olho, e do gastrointestinal, e da bexiga, e do rim. E hoje a gente está começando a ter, assim como em humano, as especialidades. Né? Então, a gente tem já o neurologista, o oftalmologista, né? O gastro, o dermato. A gente já tem especialidades, o que ajuda muito. Facilita. Então, e assim, eu percebo que a minha equipe, que é bastante gente, né? A gente tem especialidades, nossa, vira e mexe, atender um caso, a gente faz uma reunião, um ajuda o outro, o que viu de atual, o que não viu. A gente está com um membro novo na equipe que trouxe muita coisa legal de São Paulo também, que a gente está atualizando. Então, eu acho que esses tipos de parcerias, não só externas, mas como as internas, também é extremamente importante. Né? Essa troca de informação, né? Porque eu acho que um ajuda o outro. Né? Para o crescimento, né? Sim, uma coisa que eu sempre falei, que é assim, ó. Toda a área da medicina, ela requer muito estudo. Quando uma empresa farmacêutica da área humana faz uma grande pesquisa, ela sabe que vai levar anos para fazer, mas ela vai ter um retorno, porque a quantidade de pessoas humanas ainda é muito maior do que bichinhos. Quando você vai fazer um estudo para algum animal, é muito tempo de estudo e o retorno é devagar.
Até por isso que muitas vezes a gente fala, por que um exame de animal é mais caro que de humano? Porque realmente o retorno dessas pesquisas é muito lenta. Não tem o mesmo número. E que se pague a pesquisa. Então, para se pagar uma pesquisa de tanto tempo para uma demanda menor, há um custo maior. Né? Isso é matemático, né? Minha área, digamos assim. Então, as pessoas precisam saber que os exames têm que ser feitos, as pesquisas têm que ser feitas, todo ano é feito novas pesquisas. Agora que eu acho que está mais vindo a medicina veterinária para esse mundo atual, porque hoje se tem mais filho do que filho mais pet, pet do que filho humano. Né? Então, agora que começou. Lá em São Paulo, assim, onde o Coi morava, lá no Itaim Bibi, lá tem muitos apartamentos e lá já era meio normal as pessoas terem muito bicho. No interior, onde nós estamos, que tem muita gente sítio, muita gente casa com quintal, não liga ainda tanto, né? É um pouco diferente, né? Fala assim pra gente essa diferença um pouquinho aí. O que vocês acham dessa diferença do interior? Então, hoje em dia, eu acho que tem mudado esse conceito, né? Antes era aquele animal criado no fundo do quintal. Pra guarda. Pra guarda. Comendo o resto de comida. Fubazão. E agora, né, eu acho que até devido ao crescimento, né, populacional, diminuição de espaço, os pets ganharam a ficar dentro de casa, né? A gente percebe muito isso pela vida deles agora, né? Antigamente, não muito antigamente, assim, questão de 15, 20 anos atrás, o animal morria com 5, 6 anos, era velho. Morria do quê? Danição. Morreu, não sei. Foi outro. Tava bem, morreu no dia seguinte. Hoje a gente vê pet com 17, 20 anos que vem pra gente na clínica, né? Sim. Então a gente vê que a qualidade já mudou porque os cuidados, a atenção, os exames periódicos, né? Então o tutor tá mais atento. Eu falei tutor, agora às vezes me perguntaram, por que tutor? Por que agora tutor não é mais dono. Né? E aí já começa a diferença de conceito no tutor e dono. Porque tutor é quem é responsável por, dono é posse. Né? Tipo, meu cachorro é minha posse, como se fosse uma propriedade, eles não são mais. Não. Eles são agora um ser vivo que tem que ter um responsável. Mas mãe pensa assim, sabia? Que a Renata eu era dona dela. Agora eu sou tutora dela. Porque agora ela não tem mais... Questão de 15, 20 anos atrás. Mudou. Depois que ela entrou na faculdade, eu passei... Não sou mais dona agora, eu sou só tutora. Só tutora agora. A tutora virou ali nos 12 anos. Já era tutora já, né? Que era Sim, ela é precoce, essa menina. Jesus, amado. Eu lembro quando eu pedia coisas pra ela. Eu já fazia todo o esqueminha. Você é com a amiguinha, não dormir na casa de quem? Aí eu avisava. Mãe, tal dia a gente vai fazer isso e isso. Você está pedindo ou você está avisando? Eu, então, tô pedindo, mas tava tudo combinado. Tô pedindo, mas já aí tá tudo ali certo. Já era tutora, já. Mas você deixava ela pensar que ainda era dona, né? Pois é. Mas os bichos não fazem diferente. Não. Gente, bicho não faz mesmo, né? E como gato e cachorro, eu falo assim, quem é amante de gato, Coi é amante de gato. Eu gosto de gato também. Fala assim, gatos é muito carinhoso. Gato é carinhoso, mas eu vou falar uma coisa. Os gatos são carinhosos quando eles têm interesse, né? É assim. Coitado. Não vamos coitadinhos, tá chato. Eu tenho os dois em casa, mas é muito diferente quem tem gato e quem tem cachorro. Sim. Não dá pra... O gato não é um cachorro pequeno. É isso que eu ia falar, que muita gente ainda tem essa comparação, né? Que o gato é um cachorro pequeno, mas que entende, né? E eu acho que o perfil de cachorro e gato depende muito do tutor. Né? O gato é independente, o gato ele vai atrás quando ele quer realmente. Por quê? Porque ele se vira sozinho. Aí eu penso, ele é interesseiro ou ele é esperto? O que você acha, Coi? Eu agora sim, falando dessa parte da Renata, eu já pensei, o gato era aquele estrategista ali, né? Aquele que já organizava, deixava tudo ali, ó. Só tô avisando que eu vou lá. Parecido. Então é mais esse aspecto. Mas é um animal carinhoso, é um animal que agrada o dono também, né? Se ela tem gato, você sabe que tem 3 temperamentos bem diferentes. Você escolhe o dono? Ele escolhe o ambiente. Eles escolhem o ambiente. Então, assim, se o ambiente para ele é agradável, porque às vezes você tem um gato que vai na vizinha, vem para comer na sua casa e fica o dia inteiro na vizinha, porque o ambiente para ele é mais agradável. E aí é uma coisa que é o que eu falo, eles são
interesseiros ou são muito espertos, né? Eu acho que vai pela inteligência mesmo. Agora, o cachorro já é aquele... Eu até brinco, é um amor incondicional, né? Você, coitadinho, leva um chute, você vira as costas e tá te lambendo. É uma relação mais de dependência mesmo. Já é aquele filho muito protegido. Isso. Né? Ele é aquele mimadão, né? Aquele não da avó, que fala. Ele, independente do momento, ele tá ali para agradar, para servir, né? Você assim, às vezes irrita tanto amor. Às vezes irrita tanto amor. Uma coisa que o Koji até comentou, ele falou assim que os animais hoje já tem uma postura diferente, o tutor com o dono, né? Antes, mas muito recente, o cachorrinho pequeno era para dentro de casa mesmo, né? Ficava na casa, na cama. Hoje você vê cachorro grande na cama. Sim. Você tá lá com o cachorro. Não, cachorro grande vai ficar lá fora. Não, eles ficam cada no vez sofá. mais comum cachorro de porte grande em apartamento. Nossa, então eu tô com um problema lá, que tem uns que o marido dorme no sofá e o cachorro dorme na cama. E é bem comum agora apartamento ter golden, labrador, border collie. O pessoal tem mais consciência do passeio, né? Então está mudando bastante. Os cuidados no geral, né? Desde a prevenção, eu acho que aumentou muito, porque está se igualando muito à medicina humana. Então, eu acho que esse conceito, né, que o pessoal está buscando na veterinária, que daí vem esses cuidados que estão aumentando essa longevidade aí deles. E aí eu até penso assim, né? A gente ainda é de uma geração que tem isso palpável. Eu pago muito pau para os veterinários mais antigos nesse aspecto. Porque não tinha um hemograma fácil, não tinha um raio-x, não tinha ultrassom, não tinha tomografia, ressonância que a gente tem hoje. Nem existia. existia. Então, assim, a gente está numa época que é muito bom trabalhar, porque a gente tem ferramenta para ter um diagnóstico preciso, um tratamento adequado, né? E proporcionar essa qualidade de vida para eles. Antes era muito no achismo, né? Aí chega, Dr. Koji, aquele cliente que fala assim, o que seu cachorrinho tem? Tá triste. Depressão. Tá depressivo. E aí? Depressão. E aí? Daí a gente já avalia como está o dono, né? O dono, daí entra. Meu marido que é psicólogo. Entra o dono, daí já não é nem o tutor, né? Porque a pessoa, normalmente, esse problema está relacionado à forma do ambiente que ele está vivendo, né? Aquela sobrecarga. Eu acredito que na pandemia, eu falo piorou, né? Que eu achei que aumentou muito o índice de pets, no geral. Sim, aumentou mesmo. Devido à carência, aquela solidão que as pessoas viveram nesse momento de pandemia. Mas, assim, muitas coisas que eles veem, relatam que o animal está com depressão, essas coisas estão relacionadas ao que a pessoa está sofrendo. Porque e eu não sei na acabam sua descarregando, rotina, né? Mas a gente tem visto cada vez mais animais, né, com sintomatologia por a relação com o tutor. Então, o tutor tem algum problema, alguma síndrome do pânico, ou o tutor tem depressão, e em momentos de crise o animal descompensa em algum problema que ele já tem, ou apresenta sintomas inespecíficos que a gente nunca descobre do que é. E geralmente é cão, né? Não, gato. Canino, né? Canino, gato acho que eu também não... Porque ele é muito esperto. Mas o canino, eu acredito que ele desenvolva isso daí, porque a relação que a pessoa cria afetiva com ele já não está sendo, às vezes, muito do animal, né? Não vira mais tutor e animal. Já vira tutor e filho, né? Sim. Daí, muitas vezes, é esse relacionamento, que daí o cachorro fica dependente. Eu falo assim, pela minha casuística, tenho cachorros que já esqueceram que são cachorros. Sim. Não usam os órgãos sensoriais deles. Não tem olfato, não tem audição, vai pela visão, né? Então, eu vejo que... Eu até oriento, muitas vezes que eu vejo algumas coisas assim, eu falo, brinca um pouco mais com um brinquedo, faz ele buscar alguma coisa, esconde brinquedos dele, para ele farejar, para ele lembrar das origens dele, né? A gente entende essa relação, né, do pet como um filho. E realmente é um amor, é uma coisa muito intensa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De não transformar ele demais. Eu conversei com um adestrador um tempo atrás, que ele foi na clínica, e a gente estava conversando justamente desse problema. Ele falou, meu maior problema é que as pessoas esquecem que o cachorro é um cachorro. Aí o cachorro sai de botinha para pisar no...
vai pisar num chão quente, já queima, porque só sai de botinha passear. Coloca só Nossa, que óculinho. inconfortável, né? Mas, então, eles se acostumam. Às vezes não Eles chega a se ser um estresse. Mas ele perde a essência dele como cachorro. Né? Sentir. Na falta do tutor, esse bicho não faz nada. Né? A gente tem paciente que não come, que passa mal, que ninguém consegue cuidar. E o tutor fica dependendo do cachorro e o cachorro dependente do tutor. Se você pegar a maior parte desses tutores, tem muita gente que nem viaja porque fala, ele se estressa na viagem, ou ele não come com outra pessoa se não for eu. Ou viagem leva. Até por conta disso, tem muitos hotéis hoje que aceitam, né, cães. Sim. Justamente por esse problema, né, do animal ficar na casa ou ficar em hotelzinho ou alguma e não se dá bem, né? E aqui vale ressaltar que não é que a gente está condenando o tutor que faz todo Não, esse, com não é certeza. isso. É importante para os dois, é uma forma de carinho. A gente só está querendo pontuar a importância de deixar o animal ser pet, Sim. de ele correr numa grama. A pessoa não esquecer, né? Exato. Ele é um cachorro, né? Que ele precisa também da necessidade de cavar. Às vezes a gente vai De lá e já roer. repreende ele porque ele está cavando. Mas, viu, é a essência dele. Às vezes ele tá cavando na sua cama, mas o que é? Tá aquecendo ali o lugarzinho para ele deitar. Roer as coisas. Ele rói a cadeira e tal, porque às vezes está sem o brinquedo dele. Ou porque é mais gostosinho, né? Eu mudei agora recentemente, né, para minha casinha nova lá, comprei uma cama, comprei um sofá, comprei cadeiras. Aí você já imagina como está em 3 meses, né, com gato. Casa nova e bicho, igual destruição, tipo, não tem jeito. Tá E o cheirinho dele, e o cheirinho. E assim, e tudo bem, assim, a gente é bem consciente, eu e o Cohen, né, porque jamais eu vou deixar os meus... Aí fica naquilo que vocês acabaram de falar. Eu não vou deixar eles no quintal, porque eles foram criados dentro da casa. Se eu deixar eles presos no meu quintal, que é pequeno, talvez fique doente, né? Com Sim. certeza. Porque eles já tiveram sempre livre acesso para a casa inteira, daí eu vou deixar eles no quintal? É a mesma coisa. Fazer essa reclusão que a gente teve. Muitas pessoas ficaram doentes. Sim. Mas que eu coloquei citronela nos meus vasos, eu coloquei. Por quê? Os gatinhos não faziam de banheiro. Normal. Tem bastante caixinha lá. Colocou as areinhas novas lá. Colocou. Opa, eu acho que deve ter, agora com um filho novo que o Cohen adotou, acho que tem que ter mais uma areinha lá. É uma caixa uma por a 10? mais, uma a mais pro número de pets. Eu pelo ia falar, sempre deixa uma. Além. Tem 3, Viu, 4 senhor caixas. Cohen? Prestou atenção aí? E tem aqueles que são exigentes, né? Não, isso é engraçado, tem aqui que só faz cocô em uma, só faz xixi na outra, e se tá sujo não faz nada. Não. Imagine, vou misturar ali, né? E você sabe que eu tenho os 3 gatos. Eu tenho um que não cobre o cocô. Os outros 2, bonitinho, belezinha. Mas esse que é o Kurt... Mas o Kurt, eu vou ter que falar do Kurt aqui. É o xodó do Cohen. Ele é um gato diferenciado. Quando ele foi adotado o pitiquinho da rua. Sim, ele apareceu lá. Ele tem eu acho que ele tem algum probleminha neurológico. Eu já fiz um monte de exame de toxoplasmose neurológica, tudo que você podia no gato eu já fiz. Porque ele não consegue lamber. Ele não tem a dobra da língua. Então ele vai beber água, ele joga a água para a parede para voltar na boca. Baba tudo fora. Cai mais água fora do que na boca. Isso aí. Ele não esconde cocô. Ele tem umas Não se coisas. limpa. Não, até se limpar, ele se limpa. Até se limpa. Mas assim, a dificuldade de lamber é muito grande. Ainda E ele mais... ataca todo mundo de graça. Então ele é um gato que às vezes é diferenciado. um animal também que foi resgatado, bem dizer, né? Muitas vezes a gente não sabe as origens, né? Como foi a cruza, né? Então tem coisas que hoje em dia, alguns problemas que a gente detecta também que tem nessa parte das origens deles, né? E uma coisa, eu vou tocar 2 assuntos ainda, tá? Mas uma das coisas que eu queria falar, além a gente vai falar do Novembro Azul, que a gente acabou de sair do Outubro Rosa, é sobre castração. Até hoje em dia, a castração também ela é mudada, né? Diz que a castração vai um pouquinho do ambiente que vive, das necessidades, né? Algumas vezes tem a castração de cachorro grande, que tem que ser com um determinado tempo, não é isso? E está atualizando, né? Cada vez fica atualizando por conta de estudos, que são estudos recentes, porque lá atrás também não tinha tanto estudo, e agora que eles, com essa moda pet, porque é uma moda pet, né? Agora com essa novidade, maior, essa preocupação verdade, maior,
Aí vai tendo mais estudos, porque Já realmente sempre existiu houve a o mito necessidade. com cadela, né? Tem que tirar o primeiro cio, tem que ter primeira cria, antes do cio, depois do cio. Já tinha todas essas dúvidas, mas hoje a gente né, usa alguns estudos para poder tomar as decisões de momento. Mas para cachorro de grande porte, cachorro acima aí de 15, 20 quilos, a gente indica a castração no segundo cio. Porque já tem vários estudos mostrando a tendência de neoplasias ósseas, né? Então, a gente espera ter um desenvolvimento. O hormônio ele é responsável pelo fechamento de crescimento do osso. Então, tem alguns estudos relacionados a tumores. Como eles vivem muito tempo, está aparecendo mais coisas. Né? Então, está atualizando. A gente dá uma prioridade para isso. A gente vai falar um pouquinho de castração de macho, por causa do Novembro Azul, né? Que também para o macho é importante, principalmente o macho de grande porte, os gigantes. Hoje a gente vê canicorso, né? O Doberman. Nossa, foi um cachorro tão lindo esses dias lá, 55 quilos. Gente, o que é aquilo? O que era? Eu não entendi. Vira-lata. Vira-lata? Não, Ele não era vira-lata, ele era cruzado. Foi no plantão. Foi num plantão que eu estava, que eu que estava na recepção. Ele matou um porco-espinho na boca, né? De ação. Essa época é comum. Essa época é comum. Aí ele era golden com labrador. Mas eu até perguntei pro cara, ele não é mistura com fila, não? Porque o cachorro era desse tamanho. Era enorme. Cruzou é vira-lata, né? Não. Não, SRD. SRD. Já mudou tá. Não pode Não mais. pode. Também Pode tem... falar vira-lata? Não, e tem ainda os que preferem os mestiços. Tem os que preferem o termo mestiço. Mestiço, pastor, mestiço, labrador, Eu mestiço. tenho uns street dog lá também. O que seria um street Street dog? dog. Cachorro de rua. O que é um street dog? Cachorro de rua. É mais chique, street dog. Gostei. Não, mas nessa parte aí, né? Hoje em dia, com essas novidades, tem pessoas que se ofendem se a gente falar, né? Tem pessoas que gostam de brincar, esse é meu vira-lata, mas tem pessoas que às vezes levam pro pessoal, né? Pessoal. Te ofende. Às vezes trocar sexo. Eu fiz muito isso na minha vida já. Chegar, que bonitinho que é o nome dela. É ele. Porque você está com um lacinho, né? E a gente tem. Hoje em dia eu já não uso mais o gênero. E é um problema, né? Que às vezes assim, a dona anda porque é uma cachorra de grande porte, sei lá, mas é um cachorro, só que põe uma coleira. Eu sou mulher, vou andar com uma guia rosa. Uma guia rosa, mas é um cachorro macho. E a gente sabe que não tem relação com a cor, mas é automático, né? A gente associa aquela parte ainda. Mas você sabe que eu fico na recepção muitas vezes, né? Quando há necessidade, eu tô lá. E uma vez eu estava fazendo um cadastro de uma... Eu não vou falar o nome, então a pessoa talvez nem more mais aqui em Tapetininga. Mas eu falei assim, qual que é a raça do seu cachorro? Uai? É um Golden. Você não está vendo? Gente, sério, não parecia um Golden. Não, mas daí, eu falei, desculpa. Mas não era Golden. Branco. Era um Maltese. Não, mas nessa parte eu vou ter que falar da parte clínica que eu estou ali, né? Então eu vou falar. É a raça que você quiser. É a raça que você quiser. Você comprou como? Eu ganhei falando que era o York. Então é o York. Então, aí depois dessa, agora eu pergunto e eu coloco o que a pessoa quer, sabe? Mas na hora eu fiquei meio constrangida, porque dela falou, é um Golden? Você não está vendo? Aí eu falei, não, desculpa, é que eu não entendo muito de raça, né? Fiquei toda sem graça. E ela ficou ofendidíssima. Então. Você tem que conhecer... Eu falei, trabalho em clínica, tem que saber todas as raças. É difícil. Gato. Não, é difícil, gente. Se não for o gato clássico de raça, não me peça para saber a raça do gato. Não, gato é... Eu não consigo. Nossa, assim, a grande maioria ainda é o SRD, né, dos gatos. Não, tem um termo bonito, é o gato europeu. Gato europeu? Gato europeu, os SRDs. Porque essa mistura de raças se deu muito intensa na Europa. De misturar raças. Aí virou o gato vira-lata. Então, tem gente que fala, não, meu gato é europeu. Então é europeu. Chique. E eu acho que é melhor pôr no sistema, então não, gato. Cadastrar esse daí, eu acho que eu vou pôr no meu, eu acho que eu não tenho também. Eu também não vou pôr street dog e você põe o gato europeu. Porque não tem. E assim, o que eu sou, Lúcia? Qual sou minha raça? Vira-lata. Eu sou sem raça, né? Sou sem raça definida. Então, assim, não tem como. Não, eu falo que eu sou o mais brasileiro do que vocês. Porque
Japonês com russo, que que sou dá? brasileiro, eu nasci aqui, eu sou... É muito difícil, né? E não dá para saber. E eu confundo muito, por isso que hoje em dia eu pergunto. Porque você vai lá, tem um Shih Tzu, aí tem o Maltês, aí tem o Lhasa. Lhasa e Shih Tzu. Esse daí... É a mesma... tudo a mesma coisa? Muito Não. parecido. Não é a mesma coisa, depende do que você comprou, né? Mas é difícil diferenciar. Não, e porque, assim, tem as variações, né, de padrão de focinho, essas coisas. Às vezes a pessoa compra lá e fala, o Shih Tzu tem uma característica, mas a pessoa falou, eu comprei como Shih Tzu, comprei como Lhasa. Então, O meu primo O tem um que Shih tem Tzu. o nariz comprido? É o quê? É o Lhasa tem mais compridinho. o Lhasa tem E um o pouquinho Shih Tzu é mais Isso, mais chatadinho. assim. O meu primo comprou um Lhasa, né? Um Lhasa, ele tem 18 quilos. É um Lhasa. Gente, ele é imenso. E pior que ele tem todas as características de Lhasa. Ele tem o fusto mais comprido, prognatismo, pelo. Ele tem todo o porte de um Lhasa, só que tem 18 quilos. 18 quilos. Que não é normal. Não. Ele é enorme, ele é muito grande. Deu fermento pro cachorro. Então, né? É complicado, assim, né? Eu não faço parte da classificação de raças, mas ele tem, pra mim, tem todos os padrões de um Lhasa, só que ele é gigante. Esse daí, na verdade, eu falo porque eu atendo algumas pessoas que participam de exposições, essas coisas. Eles querem que eu saiba, muitas vezes até mas esse daqui tá no padrão. Eu falo, isso daí você tem que seguir o que é indicado pela raça, né? Porque tem grupos de raça, não tem? Tem. Eu vejo muito em São Tem Paulo. bastante campeonato. Que tem... Tem cachorro que cuida do pelo melhor que o do meu cabelo, com chapinha, pra ficar aquele pelo liso. eu Dentição, vi já ia numa colocar aparelho pra revista, corrigir dentição. de uma revista pet que eu ganhei de alguém, não me lembro quem, e lá tinha vários canis, né, lá em São Paulo, Premiados, que né? era assim, de determinadas raças, e ali tinha. O que pergunta muito lá na clínica, né, pro laboratório, pro Labox, é DNA. Faz DNA? Existe teste de DNA, tanto DNA de paternidade, quanto DNA de algumas doenças genéticas que as pessoas, né, compram e querem saber se o animal vai adquirir persa com rim policístico, pastor com displasia, que dá para fazer geneticamente esses exames. Mas são exames que não são feitos no Brasil. São exames que são mandados para fora. Então, ele tem alto custo, mas dá para fazer. Mas Só que- não determina a raça, né? Não, raça não. Ele determina alguns critérios. Assim. Eles pegam partes da cadeia, né, para Uma falar. vez eu mandei de paternidade, porque o pai do cachorro queria o filhote e a mãe estava alegando que não era do filhote a cria, sabe? Uma coisa assim. Foi a única deu certo? vez. Não era o machinho. Não ganhou. Ih, ratinho! Pulou a cerca. Pulou a cerca. Pulou a cerca. Na hora do DNA lá, ó, pulou a cerca, viu? E ainda- Cachorrinho danada, cachorrinha. E ainda pra gente, esse tipo de exame fica um pouco inviável, né? Devido ao alto Sim, custo, porque né? daí a gente tem que passar isso pro tutor, né? E é que esse era um caso judicial, então, Sim. né? Acabou fazendo. Mas é um exame que demora para ficar pronto, né? A amostra tem que ser colhida de forma correta, o envio tem que ser adequado para não perder no meio do caminho. Pensou chegar lá e tá emolizado, devolve, não vou fazer. Então tem todas umas características que tem que tomar cuidado. Por isso que eu já ligo. Viu? Como que eu faço esse daqui? É que tem exames muito específicos, Tem. né? O que eu vejo mais comum lá, que eu percebo que alguns veterinários têm muita dúvida, é colesterol, que são 3 amostras. É cortisol. Cortisol, 3 amostras. Nossa, que examinho que é muito, pega É muito que lá, é um né? dia inteiro de coleta. Né? Tem que fazer coleta pareada no paciente. Então, ele coleta em jejum, aplica um remédio 4 horas depois, 8 horas depois. Bom, tem que internar. Tem que internar. Então, tem alguns, e não é só o único, né? Tem outros exames, tem com a CTH parecido, dosagem fenobarbital para controle de dose, tem sempre um controle de a medicação para fazer o exame. Igualzinho acontece em humanos, né? Sim. Igualzinho. É que em humano é mais comum. Às vezes, pessoal, a gente pede, às vezes, preparo. A gente que faz ultrassom. Precisa fazer a avaliação do trato gastrointestinal. Fala aí. Quantos vêm em jejum para você? Dá pra contar, né? Os que vocês mandaram estavam em jejum. A gente pediu. 0. E ainda deu Luftal pra mim. Falei, Olha. nossa! Falei, que legal fazer, hein? Falei, puxa, o pessoal respeita, hein? Não, dá. porque isso daí dificulta muito pra gente, né? Bastante. Então, esse é um preparo básico que em humano a gente vai fazer. Eu vou fazer quinta-feira ultrassom agora. Já me mandaram hoje a relação amanhã. 8 horas de jejum, tudo certinho. E aí a gente pede, às vezes, pro tutor, ele fala, não comeu nada, a gente bate o ultrassom, estou lotado de comida. Mas é importante vocês falarem isso, Aí então, eu hein? sempre pergunto, qual foi a última hora que comeu?
Foi ontem à noite, pô, já é meio-dia do dia seguinte. Falei, então estamos com um problema de digestão. Porque se o estômago tá cheio assim, comeu ontem à noite, tem alguma coisa errada na digestão. Ai, doutora, não comeu hoje cedo. Porque daí não Então dá nem para dar um diagnóstico. Mas é importante vocês falarem, tutor, coleguinhas, não tente enganar os veterinários, coitadinhos. E fora que isso daí vai atrapalhar o diagnóstico, né? Porque daí chega, né? Atrasa o diagnóstico. De repente, a gente vai poder, naquele momento, fechar para poder entrar com o tratamento, a gente vai ter que fazer mais um novo preparo. Então, vai atrasar mais um dia. E isso que nossa rotina é rápido. Se parar para pensar em exames laboratoriais humanos, quanto tempo fica pronto? 3 7 a 10 dias. Veterinário, no máximo, em 2, os de rotina. E o pessoal fica bravo, que está demorando, que não fica pronto. É super rápido, se parar para pensar, é muito rápido. Muito rápido. Os meus exames, porque durante um ano inteiro eu tive que fazer exame de tireoide cada 2 meses. Eram 10 dias. E ainda saiu rápido. Então, assim, é a mesma coisa. E cada demora é um atraso de diagnóstico. É um atraso. E então, assim, se o tutor chegar lá e falar certinho o que aconteceu, fica mais fácil, né? Sim, isso daí facilita muito. E nessa parte da demora, né? Se você pegar no tempo de vida, humanos, vamos pôr uma média de 70 e poucos anos, tá? Só para você diagnosticar nesse tempo é uma coisa, em 10 dias e tal. No cão, média, vamos pôr 15 anos, você fazer um diagnóstico demorado, muitas vezes vai atrapalhar em toda a resolução do problema, né? Sim. E a sinceridade, tutor. Isso é muito importante. Eles ficam com medo, né? Eles acham que ficam meio envergonhados de falar algumas vezes que deu comida porque ficou com dó. Porque, por exemplo, né? Eu falo como leiga, que é o que eu passo lá na... Tem mesmo que deixar com esse colarzinho da vergonha? Tem mesmo que deixar com a roupinha? Tem... Então, você vê que... Tem mesmo fazer dieta? E aí fica uma coisa bem complicada, porque eu, lá na recepção, quando a pessoa vai comprar comigo o colar, eu falo, não fique com dó. Porque se você ficar com dó e tirar o colarzinho, vai criar problemas. E uma coisa que, de repente, vamos pôr genérica, né? Uma semana você vai ter que ficar um mês. Né? Então, é importante seguir, mostrar a importância que algumas coisas têm que ser feitas, porque eu falo sempre assim, o animal, ele é inteligente, mas ele não é racional. Quem tem que ter essa racionalidade é o humano, pelo animal, não é? Com certeza. Eu gosto dos tutores sinceros, adoro os sinceros, porque ajuda muito na nossa interpretação do caso. Eu tenho tutores já mais antigos, né, que falam, doutor, eu dou bolachinha todo dia, às vezes dou um pedacinho de bolo, às vezes dá uma desreguladinha ali no fígado, a gente faz tratamento, ele segue também para, eu voltei a dar, mas me fala. Eu também não condeno o dono, também porque, não. Como eu falei, hoje em dia, como tem essa humanização, aquele negócio, o cachorro tá junto o tempo todo, a pessoa acaba dando, eu falo, é melhor que você fale, porque daí eu sei como agir dessa maneira. Quando tem criança na casa, então... Criança dá, a criança está comendo e dá, né? E aí para ela é normal. Se eu como, você come. Se eu e eu adoro pirulito, adoro criança quando vai fazer o consulta. Adoro. Não, meu filho alguma rouba coisa? do cachorro. Não. Aí uma vez uma menininha falou assim para mim: eu dei sorvete ontem, tia. Eu falei, Aí a mãe deu, né? A mãe tava sabendo. Não. Eu dei. Mas o mais legal é assim: não, porque eu não faço nada disso. Mãe, você tava fazendo isso agora. Adoro criança em consultório, eu adoro. Eu acho que devia ser praxe, né? Vamos levar a criançada, então, para fazer a consulta do pet? Que eles falam. É belezinha. Então, vamos voltar agora num assunto bem legal, que vocês viram que eu tô com a fitinha, né? Tá. Novembro Azul. O que vocês podem falar desse Novembro Azul? Começando a falar sobre a parte de castração. Né? A castração a gente indica muito, né? Devido aos cuidados e à sobrevida do animal. Tem casos que às vezes a gente não recomenda, né? Mas agora também é que às vezes a gente coloca, né, nessa época, o Novembro Azul, a gente lembrar mais dos machos, né? Mas sempre a gente tem que estar fazendo alguns exames periódicos, né? Independente do sexo do animal. Então, esse daqui é só para fazer aquele... lembrar de alguns problemas. Como foi o Outubro Rosa, né?
é o Novembro Azul para lembrar que os machos também têm problemas com isso. Na veterinária, um problema da não castração, né, mais comum nos animais velhinhos é a hiperplasia prostática, assim como em humano. Né, que depois dos 40, e tem muito preconceito ainda do exame de toque em humano. Eu já tive tutores que foi fazer exame comigo, que tinha tumor no testículo, foi fazer citologia, que muitas vezes é indicado histopatológico, né? Tira e vai para o histopato. Porque não queria castrar, porque isso afetava a masculinidade dele. Né? E então, como a gente fala da relação do tutor que tem, eu já tive cliente que colocou prótese para não ficar com o saquinho murchinho. Nossa. Então, assim, às vezes tem casos que o tutor se incomoda mesmo com aquilo. Sim. Mas assim como em humano, a partir de 7, 8 anos, dependendo do porte, a hiperplasia prostática é uma realidade. E o animal sofre bastante, né? Se você contar um pouco da clínica. Sofre muito, dor, né? Desde a dor, tanto para locomoção, às vezes, dor na hora de urinar, dor na hora de defecar. E aquele desconforto o tempo todo. E às vezes chega na clínica como, travou a coluna. Travou a coluna, não está conseguindo andar e está torto, travado, a gente vai ver a próstata. Não tem nada a ver. Não, você pega, você vai ver o testículo, né? Você fala, nossa. Duro. Mas, então, assim, o que normalmente eu falo da castração? Primeiro que o tutor, tanto para macho quanto para fêmea, ele tem que ter a consciência de se ele quer reproduzir o animal dele. Que tem muitos tutores que querem manter gerações, né? Sim, a gente tem cliente que mantém várias gerações. Quer um filhotinho para ir mantendo na família. Então, ok. Eu acho isso super válido. Mas vamos fazer da forma certa. A idade adequada para a cruza, para começar, tanto para o macho quanto para a fêmea. Porque eu já vi colocar machinho de 7 meses para ser pai. Não tem nem maturidade sexual. E a fêmea, né, esperar aí pelo menos uns 2 anos para ter todo o desenvolvimento, já não ser mais tanto bebê, né, tanto molecona, assim, de brincar, ter a maturidade mesmo para ser mãe. Então, a gente orienta nesse aspecto. Passou essa etapa, já teve aquele aqui que... Então, vamos evitar maiores problemas. Né? Infecção de útero, tumores mamários, o cio ou gravidez indesejada com a criança escapadinhas. Gravidez indesejada, né? A sujeira em casa. A sujeira em casa, né? Porque deita na minha cama. Aí tem que pôr fraldinha. E para os machos, né, a hiperplasia a longo prazo, tumor testicular. E acho legal falar de Novembro Azul, que é bastante também comum, é quando o animal é monorquida ou criptorquida. O que é monorquida ou criptorquida? Quando a bolinha não desce. Né? E a gente vê muitas raças. O Shih Tzu, por exemplo, é uma raça que tem muito monorquidismo. Não desce o testículo. E o testículo já fica para fora porque tem que ser uma temperatura diferente do corpo. E o animal tem uma temperatura alta. Chega a 39,2 aí. Que é normal. Pensa um testículo que tinha que estar fora, uns 36, 35, viver anos em 39. Ele vai virar tumor. É questão de tempo. E aí a gente tem que pegar no pé. Não desceu a bolinha até os 5 meses, não vai descer mais. Tem que castrar. Tem que tirar. Hoje eu estava conversando sobre isso. Que a pessoa falou, o tutor falou assim, eu comprei, paguei muito caro nesse cachorro, eu queria reproduzir. Só que não desceu, só está com o testículo. Falei, mas quanto tempo ele tem? Ele está com 1 ano. Mas será que vai descer ainda? O pessoal do canil falou que vai descer. Eu falei, não desce mais. Agora já até fechou o anel, né? Não desce e a gente não recomenda que cruze, porque é uma alteração genética. Vai passar para os filhotes. Vai passar para os filhotes. E daí eu falei, pesquisa se não tem. Não, lá no canil falaram que nunca teve isso. Nunca tem. Nunca que quem está vendendo não vai querer assumir, nunca né? Nunca tem. Foi um caso esporádico. Né? É o seu primeiro caso. Então, assim, aí tem que tirar mesmo. E aí tem que tirar. E aí tem tutor que é resistente, porque eu quer tirar um filhotinho, a gente não recomenda nunca. Já tive assim, arranja uma namoradinha pra mim, desculpa. Eu não indico. Eu não também. Indico. Eu sou super resistente. A pessoa pede para arrumar, eu falo, viu, você vai transmitir esse erro para outra pessoa. Você como que você se sente? Me sinto lesado. Então, a pessoa que pode ter um filhote seu, pode acontecer a mesma coisa. Então, vamos interromper esse... A cachorrinha da minha sogra teve 4 cachorrinhos malteses. 3 machos e uma fêmea. Dos 3 machos, 2 não desceram o testículo. O que eu fiquei, o Buck, e o que ficou com a minha tia. 2. Castrei os 3. Porque o que desceu tem o gene que pode passar para frente. Herdou de alguém, né? Que vai deixar isso para frente. Então tem que castrar. Na verdade, castrou 4, né? Até a fêmea. A fêmea já castrou todo mundo. Mas também é muito comum, né? A gente ver as pessoas falarem assim, meu cachorro está com 6 anos, né? Ou meu cachorro. Pode castrar nessa idade?
que algumas vezes adianta. E eu vejo muitas vezes eles associarem, ai, tá com 6 anos, tá fazendo xixi em todo lugar, se eu castrar vai parar de fazer xixi? Depois de 6 anos. Né? O pessoal ainda tem muito esse conceito, né, de que a castração é só para resolução do xixi, da demarcação. Mas não, a castração a gente previne muitos problemas, né? E vir para a clínica para castrar com esse intuito, às vezes é uma grande decepção, né? Porque eles fazem urina com a perna em pé, tanto para marcar território quanto para o hábito. Então ele vai diminuir a marcação do território, mas ele vai continuar se ele tem o hábito com 6 anos. Então não vai tirar, então às vezes fica até, então não vale a pena castrar. E aí, cachorro velho? Esquece das outras coisas, né? Chega um pouquinho mais para frente, tem que castrar devido à hiperplasia. E a pergunta, pode castrar velho? Eu sempre falo pro cliente, o ideal de castrar é quando o animal tá bem. Não importa a idade dele. Quando ele tiver saúde, porque lá na frente, quando for fazer cirurgia, vai ser com problema. O risco é maior. Né? Pode ficar na mesa, pode ter complicação. Então, tem idade para castrar. Qual que é a idade boa? Depende do porte, né? A gente pode, depois, no momento à parte, detalhar mais. Mas o ideal de castrar é quando o animal está saudável, enquanto ele está bem. 6 anos, está saudável, está bem? Ótimo, vamos castrar. Eu também sou dessa opinião, eu sempre recomendo isso. Independente da idade, do porte do animal, eu falo, se o animal está com a saúde em condições, castrar sempre é bem-vindo. A recuperação vai ser ótima, tranquila. Eles têm uma recuperação fantástica. Nossa. Uma semaninha, 10 dias no máximo. E o macho é menos invasivo, né? Sim, mas não tem a quando bolinha não lá tem. dentro. Que daí vocês dois, né, que são especialistas em ultrassom, conseguem diagnosticar no ultrassom, né? Localizar. E recomendação, né? Não desceu a bolinha, faça um ultrassom antes. Porque tem animal que não tem a bolinha. Às vezes se põe na mesa, fica lá procurando não acha. Ou às vezes é um resgatado que foi castrado já e a pessoa não sabe. Então, o ideal é fazer o ultrassom, identificar onde está, se tem e onde está. Porque às vezes está na pele, às vezes está lá perto do rim. Você já pegou? Já peguei. Caudal ao rim, assim. Parece... Ovário. Eu ia falar ovário mesmo. Mas e assim, eu já tive casos de fazer também, e por estar totalmente solto, ele também mudar de posição, mas pelo menos a gente sabia que estava e a gente caçou ele lá. Palheiro, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu acho, não sei. E já tive alguns casos de animais que levou em clínica, falou que foi castrado, mas o quê? Só tiraram o testículo do externo. E o interno ficou. E aí é complicado? Nossa. Sim, que daí vai demorar. Que normalmente a hora que vai ter, já está com o tumor. Ah, tá. Porque até então achou que o animal era castrado, não foi feito os exames adequados, que ele também né? Não tinha um dos testículos, né? Sim. Daí quando aparece, daí ainda cria uma discussão entre o tutor e o clínico, porque fica aquela dúvida, mas eu já castrei meu animal, mas eu estou visualizando no ultrassom aqui o testículo. E já aconteceu assim, agora eu vou falar genérico, enquanto recepcionista, certo, eu não vi, mas já ouvi de a pessoa falar assim, eu castrei, mas agora tá prenha. Prenha não, o que é comum é a pessoa falar, eu castrei, mas tem cio. Isso é comum. Isso acontece. A castração, né, de macho e fêmea é retirada dos principais órgãos sexuais. Então, para macho, a gente tira os testículos e para fêmea, o útero e os ovários. Por que o ovário? O ovário que vai dar o sinal do cio. E às vezes, principalmente a gato, né? Gata no cio, ninguém dorme na casa, é uma gritaria no quintal, telhado, aquela barulheira, o vizinho reclama e briga, aí sucesso. Aí já veio o gatinho da Jovem Pan lá. O cara vai brigar. Então, assim, a retirada é importante para não ter esses sintomas de cio, porque não vai engravidar, tirou o útero, ok, mas vai ter sintoma de cio, que é um problema também, né? Com brigas, aí pode pegar doenças, FIV-FeLV e outras mais. Então, às vezes acontece, né, de animal ter cio, porque com certeza ficou ovário. Resquício. Ou às vezes ficou ovário. Técnicas também diferenciadas, né? Aí que o pessoal tem inovado algumas coisas, ou às mas vezes, eu nunca... E o que é raro, mas acontece, às vezes o próprio animal produz um novo ovário. Ele fica uns resquícios pequenininhos e ele reconstitui. Isso daí já vi. Nossa, que interessante. Não é comum, mas pode acontecer.
Eu já peguei. A gente necrópsia. sempre... Mas é porque não Nossa, removeu totalmente, né? Porque ficou um pedacinho. Ficou um resquício ali. Um Daí pedacinho ele... ficar, ele pode voltar. Pode voltar. Então, vamos ver assim, a gente está com um clínico aqui, né? Clínico geral, que faz cirurgia, um cirurgião e é patologista. Então, é importante, sempre que o animal passe por uma consulta, passe por acompanhamento desde o seu nascimento, tome as vacinas adequadas, com a vacina ética, que é a que é aplicada por veterinário. Enquanto filhote, faça uma consulta uma vez por ano, faça os exames necessários, já que ele tem toda essa intenção de ter o filhinho dele por mais tempo, já começa a cuidar desde pequenininho, então faça como seu filhinho humano, e né? lembrando Consulta, que não é só exames. vacina todo ano e vermífugo. Exame de sangue e ultrassom é extremamente importante. Ultrassom a gente detecta coisas muito antes da problema. De dar o problema. Que às Vou puxar saco agora. Os melhores lugares para fazer ultrassom, gente, GK e Parque Animal. Ponto, acabou, falei. Tem outros temas, eu quis falar Agora, dos dois. Passar ovário de gata que tem sinal de cio, Nossa. muitas vezes não. É agulha no palheiro. Não, daí... Se não tá se esticando, Não, é isso que eu ia assim. falar. Tem que estar... Deixa Quando tá no ciclar, cio, você deixa traz. ciclar. Quando estiver gritando, você traz pra gente. Porque às vezes o ovário tem meio centímetro, 0,2, 0,3, dependendo do tamanho do gato. Nossa. E aí vai lá pra gente. Queria saber se tem ovário ainda, se ele é castrado. Gente, espera ter Não, espera ter fiozinho, algum porque a gente sintoma, não né? vai achar. E a gente não achar, não significa que não tenha. Significa que a gente não achou. É muito pequeno. Então, espera ter sintoma. Tá gritando, tá com um gato. Como que é o gatinho? No telhado? Traz. Aí a gente faz isso. Aí a gente procura esse ovário aí. E você já teve um caso assim muito complicado de algum que é voltado assim à castração, resistência do tutor? Você já teve um caso assim complicado? Já tive alguns casos assim do animal estar com tumor no testículo e o dono pela parte De masculinidade dele falar que não quer castrar e eu explicando que era para o bem e para a saúde do animal. Mas daí, com o tempo, demorou um tempo, mas consegui convencer. Mas eu vou falar assim, não os humanos mais antigos, que tinham muito esse negócio, né, esse preconceito. E às vezes não é nem só o fato da masculinidade, às vezes é o medo da anestesia. Esse daí é uma coisa que eu não Que sei hoje porque foi criado isso daí, né? Porque Eu sei, por anestesia errada, por mal anestesia, né? Mal anestesistas, no caso. Hoje eu sempre falo, as pessoas assim, não vou operar, já tem 12 anos, é velho, não sei o quê. A gente operou um tempo atrás, 19 anos. Foi tranquilíssimo. Anestesia bem aplicada, Sim. né? Com exame prévio, Sim, com avaliação certeza. cardíaca, ver como o paciente está. A gente tem hoje condições de fazer uma anestesia de acordo com cada paciente. Antes era uma cartilha. Que agora... tá pum. Agora a gente divide nas asas, né? Sim, a gente classifica o paciente, vê o exame de sangue, vê como está o coração, qual que é a idade, qual é o prognóstico, que tipo de anestésico. Que tipo de cirurgia que vai ser feita. Tempo de cirurgia. Né? Então, assim, hoje tem condições. É um mito de, não posso operar porque o meu animal... não operei porque era velho. Às vezes a gente escuta, tem esse tumor de mama, não operei porque era velho. Daí, quando ficar velho, com tumor ulcerado, necrosando, sangrando, aí quer operar. Não, e eu sempre falo, se sua avó, se sua mãe, sei lá, de uma certa idade, tiver com um problema, não vai operar? Só pela idade? O Sérgio faz muito isso. Às vezes o pessoal fala, mas está velho. Daí ele fala, se fosse um câncer em você, né, ou no seu pai, na sua mãe, o que você ia fazer? Operar. Então. É a mesma coisa. Eu também oriento lá as meninas, as veterinárias lá, comparar realmente com o humano para as pessoas algumas vezes entenderem. Né? Eles cuidam dos seus filhinhos, né, pets, como filhos humanos. De todos os sentidos que vocês já mencionaram. Fica dentro de casa, sai com óculos, com botinha. Só que aí, às vezes, dentro de uma cirurgia, aí quer tratar como cachorro, né? Como gato. Então, eu acho que eles têm que ver um pouquinho da mesma forma como humano. E eu entendo esse fato do medo, como criou esse mito, né, de que morre na anestesia. A anestesia realmente é uma coisa muito criteriosa. Para nós também. Para nós também. Né? Eu levei minha irmã, a mãe do Junei, que você conhece, eu levei ela para o hospital.
e precisou, naquela hora lá que eu estava com ela, fazer cirurgia da vesícula. E só tinha eu para assinar os documentos. De verdade, eu estava lá na Unimed e eu queria ler o que eu estava assinando, né? Então, gente, vocês sempre assinam, vão assinar alguma coisa. Dá uma lida. Dá uma lida, né? Eu saí de lá chorando. Eu peguei os documentos e entreguei para o marido dela. Da próxima vez vem você. Porque é muito arriscado. Assim, ela pode pegar, lá no que eu estava assinando, ela podia pegar Covid, eu tinha que estar ciente. Ela podia pegar não sei o que lá, eu tinha que estar ciente. A anestesia podia dar isso, isso, isso. Quer dizer, eu falei, viu, mas nenhum anestesista conversou comigo. Mas você está com dúvida? Todas. Mas tem que assinar porque tem que fazer agora. Tinha que fazer naquela hora. É compreensível esse medo. A gente fica com medo, mas tem que fazer. Mas é que eu porque falo senão medo. morre É o de medo uma coisa... de perder o animal, que pode ser na cirurgia, tentando salvar a vida dele, como pode ser assistindo ele de camarote, sofrendo no dia a dia. Exatamente. E aí eu assinei por quê? Porque corria risco, mas naquele momento ela corria ou o risco de morrer ali, ou de romper, né? Ou de romper alguma coisa, ou fazer a cirurgia, o risco de morrer na cirurgia, ou dar tudo certo e sobreviver, que é o que aconteceu. Então, e os é o que riscos, acontece na grande maioria. Os riscos tem em todas as fases, né? Sim. Aí é uma escolha que a pessoa tem que ter realmente. E nessa parte que você está falando do termo que você assinou, eu acho bem importante a gente falar disso, porque hoje em dia a gente coloca. Antigamente não existia esses critérios. Não existia. A gente coloca e às vezes o tutor se ofende. Ele fala, viu, mas então o risco é meu? Sim, só que a gente tem que falar dos riscos. Tem que falar. A pessoa tem que estar ciente do que pode acontecer. Né? Exatamente. Então a gente tem que esclarecer. Agora, a gente está fazendo para resolver o problema. Né? Claro. A gente tem que mostrar quais são os riscos. Por isso a gente normalmente pede esses termos para a pessoa estar ciente. Sim. Hoje em dia, né, pesquisas, essas coisas, a pessoa Hoje fica... o tutor não é mais leigo. E o que eu acho ótimo. Sim. Eu adoro quando vai para um ultrassom, que eu gosto de mostrar no ultrassom. Eu gosto que o tutor esteja junto, porque muitas vezes o animal fica tranquilo com o tutor. Eu boto ele para segurar na cabecinha, a não ser quando o tutor realmente não quer assistir. Mas eu explico, eu falo, olha, no ultrassom o líquido é preto, aqui é bexiga, tá cheia. Tá vendo esse branquinho aqui, ó, tá com um coágulozinho. Essa que faz sombrinha aqui é uma pedra. Eu gosto de mostrar pro tutor, para mostrar o que a gente está fazendo tem sentido. Esse é um rim. Às vezes falam, não estou entendendo nada. Não estou entendendo. Um monte de cinza, um monte de mancha. Eu falo daquele teste psicológico da mancha. Né? Então, não estou entendendo nada, mas estou explicando, estou mostrando, estou tentando de alguma forma. Ontem mesmo fiz ultrassom numa bexiga que tinha uma alteração. Eu mostrei o antes e o depois, que eu já tinha feito ultrassom prévio. Olha como estava antes. Olha como você pode não entender, mas está vendo que tem diferença? Você tem. vê que tem. É isso que eu falo. Né? Então, assim, eu gosto disso, né? De explicar esses detalhes, fazer o tutor participar mesmo. Sim. Uma dúvida nisso, repita a pergunta aí. Se o tutor vai com muito Dr. Google para vocês. Dr. Já Google. aconteceu. Vamos lá, Rafael. Dr. Google. Dr. Google. Esse daí, na verdade, se a gente procurar qualquer coisa, hoje em dia, né? O Google tá aí pra gente pesquisar. Antes a gente pesquisava. Antes tinha aquela. Não é da minha época, tá? Mas, pelas minhas informações aqui, tinha uma Barça, né? O que é Barça? Era uma enciclopédia. Era o Google da nossa era o Google época. você tinha que folhear. De antigamente, muito antigo. Por então. isso que a gente não está lembrando. Né? Tive informações aqui, tá? Mas assim, o Google, se você pegar, né? Você vai ver os piores problemas. Por quê? Ele vai falar do que você está, às vezes, jogando. Porque, às vezes, a informação que você joga, ele vai pegar alguma coisa ali e vai trazer informações. Se você não for específico com o problema... Ou ter um pouquinho de conhecimento também, né? Muitas vezes você põe uma coisa, se você especificar ela, você vai ter resultados bons. Sim. Se você joga ali ao ar, vai vir. O Google ajuda e prejudica, na minha opinião, com certeza. né? Usando só do Dr. Google. Porque, assim, muitas vezes o tutor lê e ele começa a prestar atenção em sintoma. Então, já traz mastigadinho pra gente. Olha, eu percebi isso e isso. Porque ele já leu e tá atento. Às vezes, ele acha que é uma coisa mirabolante, que não faz sentido. Mas o que eu falo sempre? Eu vou aproveitar esse momento. Vamos usar o Google com uma coisa que é muito importante? Quando quiser fazer um remédio em casa pro cachorro, pro gato, põe no Google. Vou fazer paracetamol no meu gato. Põe no Google. Posso dar paracetamol para gato? Ele fala, não.
Então, se quer usar o Google, usa para isso. Usa pra isso. Por favor, não faça auto... A gente se automedica. Isso não é só com bicho, não. A gente se automedica, medica a mãe, medica o filho, toma remédio mesmo. Tô com uma dorzinha, acho que vou tomar uma dipirona. A gente se automedica. Mas com bicho não é igual ao humano. Pelo menos usa o Google para isso. Posso Porque dar. é uma quantidade, por exemplo, que vai dar para um adulto, para um cachorro, É diferente. intoxica, né? Não, Totalmente diferente. às vezes um remédio que pode. Às vezes um remédio que pode é tóxico, mas tem muitos que não podem. Paracetamol, cataflã, é um veneno, ibuprofeno, Nossa. AS. AS. Chega pra gente com úlcera gástrica vomitando sangue. Então, assim, usa o Google pra isso. Por favor, galera. Nessa parte ajuda mesmo. Nessa parte ajuda. Pode usar. Posso dar? Posso dar? Fica a dica aí. Porque não dá, não vou falar que não. Eu brinco quando eu converso, eu não sou uma veterinária taxativa, né? Quero dar uma carninha, quero dar um pedacinho de pão. Não adianta, eu já tive cliente que chegou lá com pão na internação. Eu até brinquei, o cachorro estava sem comer. Eu falei, eu não tô vendo. O cachorro comeu o pão, estava sem comer há 2 dias. Comeu o pão. Aí eu falei ainda assim, olha, a gente vai fazer uma correçãozinha na dieta, doutora. Eu não vou tirar o pãozinho com manteiga dele todo dia. Com manteiga. Ok. É que eu molho ainda no cafezinho. No aqui. cafezinho. Mas ok, me falou. Ele vai comer o pãozinho com manteiga, então a gente vai ajustar em outra forma. Sabe, assim, eu não sou radical. Vai fazer mal a longo prazo? Vai, expliquei. Não, olha, o pãozinho, o excesso de carboidrato pode dar problema. O tutor está ciente, quer correr o risco, vamos correr o risco juntos. Eu estou sabendo, ela está fazendo, vamos corrigir do outro lado. Então, assim, eu não Pelo sou radical. menos com o tutor que é verdadeiro, vocês conseguem fazer os ajustes necessários para prolongar uma vida Evitar as saudável complicações e que evitar. seriam mais rápidas. E daí entra aquele negócio. Já que você está fazendo umas coisinhas que talvez não seja necessário, então vamos fazer exames mais periodicamente Exatamente. para a gente sempre estar corrigindo para nada de mal Vamos acontecer. acompanhar peso, vamos acompanhar a função isso. hepática. Vamos regrar isso, Então, já sei que come errado. Vamos regrar, então, algumas coisas. Vamos volta mais vezes. Então, é o que eu falo. Não adianta eu falar, não pode. Não é para fazer, o bicho vai morrer. Ele vai fazer. Vai. E ainda vai ficar bravo com Vai você. Vai falar assim, eu não volto mais aqui porque ele não deixa. Agora, Não tem deixa eu dar situações pão. que daí a gente tem que ser chato. Tipo, não. agora, diabético. Não pode mesmo. Porque senão eu até falo, você vai ajudar o seu animal a morrer mais cedo. Ah, não. Esse daí a gente, como nós, como médicos, né, temos que orientar isso daí. Né? Falar Mas a realidade, né? Ter tato, né? Sim. Não apontar o dedo. Tentar entender o porquê daquilo. Porque o que nem essa cliente, o cafezinho da manhã é uma rotina na casa dela. É um dia a dia, é a convivência. Eu vou quebrar isso? Não faz sentido também eu quebrar isso. Para mim é muito fácil falar não pode. Mas e a importância daquele momento com ela? Né? Então a gente tem que ter esse tato. Aí e é o percepção tutor mesmo. ter consciência que mesmo ele fazendo erradinho, vai ter que ter mais cuidadinhos, né? Sim, e ele, Mas o que e ele fala, sendo pô, verdadeiro exato. com nós, né? Porque ele escondendo, às vezes, só vai atrasar um diagnóstico, né? Prejudicar um procedimento futuro lá, algo que a gente pode evitar e ele está escondendo, né? Sim, porque daí você, como clínico, já vai passar toda a orientação necessária para ele se manter. Eu tive um caso, esse foi sensacional. Esse virou até um relato num congresso. Foi uma coisa simples, mas a forma que foi diagnosticado foi sensacional. Era um filhote de Shih Tzu, chegou incoordenado, alteração neurológica, né, engasgado, estava na suspeita de corpo estranho, ou alguma coisa. Chegou em emergência. Eu estava almoçando esse dia, nunca esqueço. Não, acho que é corpo estranho, emergência, não sei o quê. Fomos estabilizar o quadro, fui fazer ultrassom. Estômago vazio, toxicidade hepática. Sabe aquela marquinha de vesícula biliar? Bem marcadinho, um filhote. Comeu algo estranho? Não. Fizemos exames, alterações hepáticas e martelando. Comeu? Não. No dia seguinte, alguém lembrou que deu carambola. O animal chegou em estado neurológico na clínica. Extremamente intoxicado por carambola. Descobriu onde? No ultrassom. Então, assim, às vezes o tutor esquece. Você tem uma reunião e diz, comeu, mas foi um pedacinho pequenininho. Mas era um filhote. Um pedacinho pequenininho foi o suficiente para intoxicar. Né? Então, assim... Carambola, uva são frutas que E não foi para o pode, ultrassom né? com suspeita de corpo estranho, alguma coisa... Foi um achado. Foi um dele. achado. Não foi sensacional. Falei, cara, tô foda no ultrassom. Não, tem sinais característicos, né? Tem coisa que... Mas é legal mostrar isso, né? Que às vezes a gente pede exames, pede exame e não deu nada. Que bom que não deu nada.
Isso que eu ia falar. Eu adoro quando dá Muitas nada. vezes a gente está pedindo, não é porque a gente quer... Que dê alguma que dê coisa, alguma- né? A gente está tentando descartar o problema, né? E aí que junta, né, a patologia com a clínica. Foi feito o exame laboratorial, o exame de ultrassom, e eu batendo na tecla, gente, um exame compatível com intoxicação, tanto sanguínea quanto... É intoxicação, tem que ser. Investiga, aperta o tutor, é investigação. Aí foi descobrindo e realmente era, né? Então, às vezes, a gente tem que... E não é fácil, nosso paciente não fala. O tutor, às vezes, não tem coragem de contar e a gente tem que fechar o diagnóstico. Então tem que levar a criança, né? Tem que levar Tem que levar a criança, né? Super oriento todas vocês, mamães, que levem as crianças, que as crianças falam que dá sorvete. Mas hoje a gente tem bastante tutor muito atento, né? A gente tem um paciente na clínica, o Marvin, o Marvin que é cão-guia. E eu acho fantástica a percepção que o tutor dele tem com ele em perceber qualquer alteração que esse cachorro tem. E ele é ceguinho. Sim, ele é E ele consegue... E eu sempre pergunto, como que você percebeu? Me fala. Né? O que te fez? Porque tem tutor que vê, que tem uma vida muito mais... e não consegue perceber algumas coisas simples. E ele, no menor sintoma, ele já me dá um toque. Eu percebi isso e isso. Você é normal, tem que me preocupar. E eu falo, como que você percebe? Porque às vezes o nosso, de casa... Né? A gente come bola. Então, essa relação de muitos tutores com o seu animal é muito... Às vezes chega assim, tem paciente que convulsiona. O tutor sabe antes. Já sabe. Nossa, ele fez aquela voltinha ali, ele deu aquele... Quando ele fica naquele lugar... Mastigou 2 vezes diferentes. E é batata, vai ter convulsão. Vai ter mesmo. É bom, né, Koji, Tem quando vem tutor. os tutores com mais informações Nossa, para isso daí ajudar vocês, Ajuda né? muito, né? Porque eles Mas- não falam, né? Uma coisa que você comentou que eu achei legal é assim, a gente pede o exame para não dar nada. Aí volta a fazer aquela comparação humana. Eu fiz durante 1 ano, cada 2 meses, exames para diagnosticar a minha tireoide e fazer o controle com a medicação, certo? Os outros exames não dava nada. Aí, Que bom. E cada 2 meses, depois foi prorrogado para 3, depois para 6. Aí pedia todos os exames para ver se o medicamento que eu estava tomando estava ok para tudo. Meu colesterol é ferrado mesmo, desde sempre, toda a vida. Mas tenho que fazer exercício, que eu não faço. Né, gente? Então, se o cachorrinho precisar andar, anda com ele, porque a pessoa que não anda, deu colesterol Mas nunca assim, baixa. o não dar nada, muitas vezes, é o que a gente quer. Mas muitas vezes, a gente fala que a clínica é soberana. A clínica é soberana. Às vezes o animal não está bem, está com vômito persistente, tem algum sintoma clínico e o exame não dá nada. Aí a gente fica triste. Daí quando a gente precisa, Quando né? a gente quer que dê alguma coisa. Não é porque a clínica é soberana. Pode estar todos os exames normais, mas o animal não está bem, não está normal. Tem que tentar procurar. E aí a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Vamos para exame, vamos para ultrassom, vamos fazer mais exame de sangue, vamos destrinchar aqui, investigar um pouco mais a anamnese. Voltar, regride, vamos lá, começar de novo. Começar de novo, perguntar Eu pro gosto de brincar de tutor. house, fazer a luzinha e fazendo os links do sintoma com o exame, as pequenas alterações que às vezes são sutis, a gente tem que conseguir pegar. Então, assim, é claro que a gente reza para não ter nada, mas às vezes a gente precisa que dê alguma coisa. Para dar uma luz, né? Pra dar uma luz. Aí nessa hora o tutor é muito importante. E né? nessa parte aí também que é legal essa parte da equipe, né? Independente interna ou externa, né? Essa participação. Por quê? Por exemplo, pedir um exame para Renata, ela vai, às vezes, me orientar. Ó, apareceu isso aqui. Você já, às vezes, daí conversando sobre o caso, ela fala, você já viu isso daqui? Já pensou nisso? Ah, eu estou pensando nisso. Daí a gente vai discutindo ali. Mas você sabe que eu acho legal isso? E os tutores, essa é a parte que os tutores não vê. E é importante até, quando eu resolvi fazer o podcast, para mostrar, de uma forma geral, a importância da medicina veterinária. Quando eu vi a primeira vez lá um podcast para veterinários, só para veterinários, em uma linguagem que eu, como leiga, não entendo nada. Achava bonitinho eles conversando ali, mas eu falei, não, eu vou fazer um podcast para falar com os tutores, para eles entenderem toda essa necessidade. E a nossa vida. Que agora os pets estão mais dentro de casa, as dificuldades que os veterinários têm, a necessidade de ter parceria, porque de repente aparece um caso lá na sua clínica que nunca apareceu aqui. E aí essa parceria de exames, aí cria-se um estudo para que, se por um acaso lá na frente vier um cachorrinho com o mesmo problema,
já está todo feito um estudo, uma conversa, né? Ajuda. Uma coisa que eu né? gosto de pedir como patologista, quando me encaminho um exame, eu gosto de histórico. E muitos não mandam. É importante um histórico breve, animal com vômito. Esses dias eu peguei eu tenho uma parceira muito grande também, que é a doutora Adriana Nobilin, de Angatuba. Ela manda bastante exame pra gente. Daí ela manda sempre o histórico. Né? Que às vezes eu já percebo alguma coisa, eu dou um toquezinho para ela. E a gente, essa semana, na segunda-feira, teve um animal que estava assim, de sítio, lá, né? Não tem muito. Necrose da pata, então uma área grande de necrose. Veio o exame para mim, com uma anemia horrorosa, transfusão de sangue, uma coisa bem feia, plaqueta normal, leucócito no pé, 300 leucócitos e uma anemia muito grave. E eu vi a gente faz, né, como patologista, a gente faz todo o exame completo. Eu fui no microscópio, eu vi crenação nas hemácias. Aí, você acha que é erlíquia? Não, isso aqui é veneno de cobra. Com certeza. Por um detalhezinho na hemácia que eu vi no microscópio, eu já pude afirmar para ela com certeza que era veneno de cobra. Que não precisava se preocupar com a parte de... Né, foi feito por segurança, Sim. um teste de erlíquia, deu negativo. E era crenação e uma anemia gravíssima por veneno de cobra. Então, a importância se ela não tivesse colocado para mim o histórico de que o animal estava com uma úlcera, uma necrose, eu possivelmente ia passar despercebido. Na importância que daí muda o olho na hora que vai ver o exame. Recentemente também veio de parceiros fazer um ultrassom comigo, um animal bem caquético, bem magro. Né? E eu gosto de perguntando durante para os tutores um pouquinho da história, o que está acontecendo, né? Ele me mandou com suspeita e tudo mais. E a principal suspeita era pancreatite. E a hora que eu fui ver, estava alterado o pâncreas, mas possivelmente pâncreas exócrino. E aí fechou, né, a suspeita dele. Já liguei, recomendo um copo lógico funcional para a gente fechar o diagnóstico, que parece um pâncreas exócrino, que não é uma coisa comum na nossa rotina. Sim. Então a importância, né, do descrever, do contar a historinha, dos DCs, a gente poder orientar melhor para fechar o diagnóstico. Mas esse daí é porque quem tem a intimidade disso é devido à parceria, né? Sente seguro para falar. Mas é legal, você sabe que... Tem veterinário que não gosta, que a gente fala, fica bravo. Você pergunta Sim. fica bravo. Fica bravo. Por exemplo, dentro da sua equipe mesmo, né? Vocês têm um caso, de repente é um caso novo. Aí você vai lá com o Dr. Calixto, vocês conversam, vocês chegam a um diagnóstico. Então, essa parceria que você tem com o seu parceiro lá da Clínica GK é importante para vocês juntos estudarem o caso, porque tem casos muito novos, né? E as pessoas realmente têm essa necessidade de cada vez mais saber o que o animal tem e fazer um tratamento mais adequado. E com ser muito honesto com o estudo. doutor, né? Quantas vezes você olha, eu preciso estudar esse caso. Me dá um tempinho maior, eu preciso dar uma estudada, investigar porque as pessoas são pouco. imediatistas, né? Elas A querem gente não que sabe você tudo. descubra na hora. E, por exemplo, é bom... E já daqui a pouco a gente vai encerrar. Né? Mas, assim, é importante que o tutor ele tenha esse conhecimento. Quantas vezes a gente vai lá no médico e a gente fala para o médico tudo que a gente tem, daí ele faz aquela lista de exames. Quando estiver pronto, você retorna. Aí Depois de 15 dias. 10, 15 dias o exame fica pronto, a gente vai com aquela lista enorme, volta lá. Aí, que foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu descobri minha tireoide, que daí descobre o que tem. Por quê? Porque nem mesmo a gente, às vezes, né? O que eu cheguei lá e falei para ele? Então, como humana, eu ando muito cansada, desanimada. Ai, parecia cachorrinho falando, né? É que teu cachorrinho tá desanimado, tá cansado. Aí eu falei assim, viu? Falei assim, olha, eu sou muito ativa, estou muito cansada, ultimamente eu ando muito desanimada, não é meu normal, né? Aí, com essas informações, eu falou, saber você está com preguiça, né? Pode ser, né? Você não está fazendo tá com Depressão. preguiça, você bebeu, você encheu a cara, né? Aí foi feito esse monte de exames. E com o cachorrinho ainda não é nada diferente. Então, tutores lindos, quando o veterinário, o doutor Cojo, o doutor Calixto, a doutora Renata, a nossa equipe lá, pedir exames, tenham consciência que é necessário para, junto da soberania clínica e os exames, chegar em um diagnóstico e tratar a causa. Você tem que desconfiar quando o veterinário olha para o cachorro e já descobre. Que eu saiba, os veterinários ainda não têm olho de raio-x. Nem bola de cristal. Nem bola de cristal. e não são Deus. Não são Deus.
Deus ainda não, né? A garantia da vida, né? Eu acho que a nossa profissão já tem um peso. A gente já tem um peso porque a gente trabalha para a vida. Pra vida. Né? A gente quer sempre. Infelizmente, a gente nunca vai conseguir salvar todos. Né? Eles têm o limite de tempo deles. Vai ter animal que vai vir a óbito, mas a gente trabalha com a vida. Né? Então, é importante a gente ressaltar que a gente sofre muito com as perdas, tanto quanto os tutores. Tem paciente que a gente se apega, que a gente acompanha desde filhotinho. E aí, chega no finalzinho da vida, você tem que ir uma eutanásia. Nossa, é difícil. Eu choro, eu tô com 12 anos de formada, já que é para falar o tempo. Eu choro até hoje, quando eu preciso de uma eutanásia. Eu choro, não nego. Eu falei, que bom que eu choro, que bom que eu ainda sinto, porque o dia que isso sumir da minha vida, vai mostrar que para mim virou naturalidade. Não é. Né? A gente sofre muito com essa perda. Não tanto quanto o tutor, porque o filhinho é dele. A filha dele. Mas pra gente também é uma perda. Com certeza, né? porque a gente vive aquele momento, né? E você pensando o que você pode fazer, às vezes você acaba se frustrando por coisas que a gente às vezes não tem o acesso por ter exames, às vezes que o tutor não tem condições de pagar. Né? Às vezes a gente fica restrito a algumas coisas. Se a gente vai escolhendo o que está dentro do bolso, do orçamento. Né? E eu, como patologista, eu lembro, assim que eu me formei, estava no último ano, inclusive, que eu já estava na patologia, meu primeiro diagnóstico de mastocitoma, de citologia, nunca esqueço. Para mim foi algo novo. Né? Era um nódulo, fiz a citologia, mastocitoma é um tumor de pele maligno. E eu fiquei feliz com a capacidade de fechar um diagnóstico. E eu lembro que eu levei uma bronca muito grande no professor, porque eu fiquei feliz por ter fechado o diagnóstico. Foi minha primeira citologia, já estava me formando. Nossa, que legal, mastocitoma. E eu fui com essa empolgação para dar o diagnóstico do tutor. E claro que para mim era legal porque eu fechei o diagnóstico, mas é um tumor maligno de pele no animalzinho. Nossa, ele me deu uma comida de toco, com razão, né, Renata? Eu entendi isso, né? Felicidade, eu sei que para você é importante, você está fechando o diagnóstico, mas você viu como você falou com o tutor? É mastocitoma. Tipo, patologista. E depois, né, e a gente foi pro Labox, depois que abriu o Parque Animal, que eu comecei a ter mais contato com os tutores, por bastante tempo atendi. Hoje, quando eu vejo um masto no microscópio, eu fico chateada. Não tenho mais a mesma alegria que eu tinha. Se eu pego um linfoma... Nossa... Eu falei, meu Deus, é um linfoma, eu condenei esse animal. Tipo, hoje o meu diagnóstico, muitas vezes, condena o paciente. Então, assim, a gente vai aprendendo no dia a dia, no aprendizado, aquela empolgação que eu tive lá atrás, hoje, quando tem um diagnóstico maligno, eu fico muito chateada. Né? Porque eu já estou vendo todo o percurso do tratamento, o sofrimento do tutor e alguns casos que vai virar óbito. Então, hoje já mudou muito isso. Muitas vezes eu coloco lá coloco a suspeita tal. Daí, a hora que às vezes eu dou uma ligada, saiu alguma coisa aí? Já, não. Ai, não deu nada, Rafael. Daí já dá aquele alívio, né? Mas E às vezes a bucha é tão grande que eu nem mando laudo, eu já mando mensagem no WhatsApp para ele. Peraí. Rafael, me fala um pouquinho desse caso, porque eu não gostei do que eu vi aqui na lâmina. Ele, a minha suspeita já tal. Falei, então, infelizmente, confirmado. Eu nem mando laudo, já faz no WhatsApp quando eu tô no microscópio. Eu tô no microscópio mandando mensagem no WhatsApp pra ele aqui, às vezes. Porque a gente sofre isso. Daí, como tem a parceria, às vezes ele manda para fazer exame lá comigo, eu vejo o paciente, né, a gente tem um contato com o tutor e eu já pensando, nossa, eu já sei o que é isso e não é legal. Então, a gente sofre muito, o pessoal não vê, acha que pra gente é comum e não é. Uma vez, tem uma cirurgiana que o cachorrinho morreu pós-cirurgia. Ela sentou na sala de cirurgia, sério, eu acho que ela chorou por 1 hora, da perda. E era um cachorrinho que ela começou a cuidar desde pequenininho e era um cachorrinho que foi para castração, mas foi um cachorrinho que, sabe, desde pequenininho, cuidando e tratando, e não melhorava para castrar, e quando melhorou, castrou, morreu. Então, essa perda para ela deprimiu ela bastante. Então, algumas vezes, que nem os tutores têm que ter essa ciência, que a perda por tutor é óbvio que é dolorida, mas quando eu vejo um veterinário sentar e chorar, aquilo me corta o coração. Porque quando eles têm que falar com o tutor, eles têm que estar soberano ali, né? Firme e forte. Mal sabe eles que eles choraram horas ali. E não vê. Quando eu trabalhei, eu gerenciei o Samaritano em Sorocaba por 4 anos lá. E tem médicos e médicos, né? Humanos, veterinários, enfim, tem médicos e médicos.
E muitas vezes eu vi assim a frustração também de um médico perder um paciente. E quando dá aquela melhorada da morte? Gente, Nossa, isso olha, é muito comum. é muito. E Não você sei sabe? você, mas eu nem fico feliz. Não. Quando é um paciente crítico, deu aquela melhoradinha, eu falo, não, porque é real, existe. Existe. E esses dias teve um. Aquele renal crônico. Aconteceu um caso na clínica agora muito recente e eu falei para a pessoa estava super chateada, né? Porque ela foi para visita, estava bem, depois que ela foi embora, o cachorro morreu. E assim, eu falo. É despedida, né? Tem cachorro que espera o tutor. Despedida. Eu falo assim, olha, a minha filha, ela teve uma melhora e morreu. Meu pai teve uma melhora, a Renata foi visitá-la, estava voltando para a faculdade, ela estava indo para a rodoviária e meu pai faleceu. Minha mãe teve uma melhora, né? Que a Cristina, que estava na UTI, falou, não, o caso da sua mãe não é... Já teve casos muito melhores, teve uma melhora, morreu. Então, eu falo assim, gente, essa melhora da morte que acontece na vida humana, acontece, e eu já vi alguns casos na clínica. E tem explicação fisiológica, tá? É o organismo tentando usar suas últimas forças para reverter aquele quadro. Né? E além do que, a gente tem... Na clínica, acho que você pode comentar um pouquinho, presenciado muito paciente que realmente espera o tutor. Tem. Que está nas últimas, tem parado a volta depois que o tutor visita que vai embora. Tem aqueles casos que você fala assim, já tá, vamos pôr, 5 dias sem comer, só tá porque tá na fluido, com suporte, tudo. O dono vai lá visitar, o cachorro levanta, ele oferece algo, o cachorro come. Saiu dali, de repente você olha lá, o cachorro estava vivo, dá uma parada, dá uma descompensada. Qualquer fator assim, mas essa energia aí, finalzinha. Assim, tentando. A gente tem um caso, isso aconteceu há bastante tempo já, que foi o que comoveu a equipe, acho que foi o que mais comoveu a equipe. A gente foi para uma lápara exploratória de uma neoplasia, e a hora que abriu, tipo, já estava... Não tinha condições de operar. Estava bem disseminado. Fechou. E fechamos, entramos em contato, explicamos, né? O tutor fechou. E no final da cirurgia, estava terminando de fechar, o animal teve uma parada e entrou em coma. Ficou ali 1 hora e pouquinho, em ventilação mecânica, em coma, né? Mas já é uma situação meio delicada. E a gente, sabendo do contato, ligamos os tutores e se despedir, porque estava uma situação muito crítica. Rafael, teve um que não chorou nessa sala. O cachorro acordou. Eu tive que desentubar às pressas. O cachorro acordou. Todo mundo chorou. Os tutores, o enfermeiro, o veterinário, eu. Todo mundo chorou. Ele levantou a cabecinha, foi para despedida, umas horinhas depois ele foi embora. Ele estava esperando ele chegar. Tipo, e é incrível que, assim, é só quem vivencia. Imagina. Não, mas Isso não acontece. É só quem vivencia que sabe que isso acontece, sim. acontece. Então, você vê que tem na medicina veterinária, como na medicina humana, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas alegres. Então, vamos cuidar direitinho dos pets, porque tem essa parte triste, que é uma parte que vai acontecer, como acontece com a gente enquanto nós, né, humanos, e acontece com os bichinhos. Então, em primeiro lugar... Entendam também, né, quando a gente encaminhar paciente para parceiros, né, que foi o objetivo principal da conversa hoje, a gente está encaminhando para parceiros que a gente confia. Né? Parceiros que sabem que pode contribuir de alguma forma ou para o exame ou para assumir um caso, né? Então, assim, eles dizem, o veterinário nem deu conta, mandou para outro. Não, são parceiros que têm uma especialidade específica que a gente confia, que a gente quer o melhor para o paciente. Isso eu acho muito importante. Tanto lá no Samaritano, a gente tinha uma regrinha lá, sabe? Quando um veterinário, um médico humano, começava a denegrir a imagem de outro veterinário... De outro médico. De outro veterinário, eu estou confundindo, do outro médico, ele levava advertência pela responsável do hospital, porque não é normal. E dentro da veterinária, não é diferente. Parceiros existem, a gente precisa deles, nem tudo que eu tenho o Koji tem, nem tudo que o Koji tem eu tenho, então a gente precisa se ajudar sim. Né? A gente tem...
a parceria de 24 horas, que às vezes o Rafael encaminha o paciente dele pra gente, a gente dá o suporte, passa tudo pro Rafael, o que foi feito, devolve o paciente para ele continuar o tratamento. Não existe nada, vou ter que trocar de veterinário. Não troca, e a gente nem... A gente trabalha em conjunto mesmo. Sim. Um E não auxiliando pode, o outro, né? Sim, e não pode denegrir. Eu acho que quando a pessoa vai em um veterinário que está denegrindo a imagem de outro, eu acho que vale a pena uma desconfiança. Mas Porque isso acontece muito raro no humano, mas acontece, lógico, né? Mas eu acho que isso, na minha visão, tá? Como leiga, como pessoa física normal, quando eu vejo uma pessoa denegrir a outra, eu acho que ela é incapaz. Ela é incapaz de saber de tudo e finge que sabe. E ela é incapaz de perceber que ela também precisa de ajuda. De Sim. pedir ajuda. E muitas vezes, quando acontece algo nesse sentido, eu oriento o tutor, eu falo, viu, naquele momento, né, ele serviu, ele foi o que você conseguiu. Eu acho melhor você, se você não está contente com o serviço que ele prestou, conversa com ele para ver o que ele pode fazer para melhorar. Sim. Que às vezes pode ter acontecido com você, mas você falando isso para ele, que achou que não foi um bom atendimento ou ele deixou de fazer alguma coisa, ele também mude a postura. Sim, os feedbacks são... Eu falo assim, a gente, no nosso dia a dia, a gente pode errar, porque só erra quem faz. Os feedbacks servem para a gente fazer as correções daquilo que não está legal, tanto na recepção, quanto no pessoal da limpeza, quanto nos auxiliares, quanto do veterinário. Se alguma daquela etapa que o cliente está passando não foi legal, é importante que ele fale para a gente corrigir, né? E eu acho que isso é sincero e a gente melhora com isso. E as pessoas, de uma forma geral, têm que entender que nessa vida a gente, de todos os sentidos, precisa um do outro. Então, o importante hoje do nosso podcast foi parcerias. Eu até ia trazer a doutora Suelen, que é nossa oftalma, e o doutor Ricardo, que é o nosso cirurgião ortopédico, com cirurgias bem específicas que ele faz lá, que eu não sei o nome. Não vou me arriscar a falar. E são pessoas que podem estar, de repente, nos ajudando, te ajudando, e que, por conta de cirurgia, não conseguiram chegar. Mas são parceiros, sempre elogiam a gente pelo tratamento que a gente dá. Então, eu queria encerrar o nosso podcast de hoje, que eu acho que foi o mais longo, porque a conversa estava gostosa. Porque foi gostoso demais. Porque foi muito gostoso. Muito bom. Né? Agradecer mais uma vez, doutor Rafael. Imagina. Muito obrigado. Sucesso com a sua clínica nova, que tá linda. Embora você me convidou e eu não fui lá ainda tomar um café. Eu já fui. A Renata já foi. Assim que der, eu vou lá tomar um café. Obrigada, doutora Renata, por você estar aqui também, fazendo essa linha, né, essa ligação aí, mostrando as importâncias. Se em algum momento deixamos de falar alguma coisa, não vai ter problema, nenhuma outra oportunidade a gente fala. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada pela confiança que você tem com a gente. Eu agradeço. Foi uma honra participar aqui com vocês. Nosso primeiro convidado externo. Que honra, hein? Que fofo! Muito obrigado mesmo, assim. E assim, eu falo porque eu gostaria que nossa classe, né, de veterinários fosse mais unida, né? Porque, querendo ou não, muitas coisas nem todos sabemos, né? Então, um pode estar colaborando com o outro. Com certeza. E assim, não tem porque esse negócio de medo de perder cliente, né? Você, quando você faz uma coisa com carinho, uma coisa que você gosta, você não perde seu cliente. Seu cliente vai ser fiel. E ele vai entender, olha, ele mandou eu aqui porque eu confio, mas eu vou voltar. Né? E a gente já teve casos assim, né? Eu acho legal, vou voltar lá. Não, ótimo, é para voltar. Perde cliente que não tem segurança. Exatamente. Então, é isso que eu ia falar. Por isso que não encaminha, né? Por isso que não pede ajuda. Mas daí que acaba perdendo, né? Fala, puxa, conhecia tal pessoa que fazia isso, por que você não indicou? Né? Aqui, então, fácil, na cidade. Né? Manda para Sorocaba, manda para São Paulo, sendo que tem os parceiros, né? Eu não faço tal cirurgia, mas o Koji faz. Aí manda lá para Sorocaba. Gente, vamos ser parceiro. Vamos valorizar os veterinários da nossa cidade. Exatamente. São bons, né? São bons. Procure conhecê-los, né?
E agradeço mesmo. Imagina, Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E até mais, Até uma gente. próxima. Até. Até uma próxima.